Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? A gente está aqui em mais um GR de Bolso e estou muito feliz porque hoje a gente está recebendo uma aniversariante, vocês acreditam? Dona Keila Divíssima resolveu passar o aniversário dela com a gente. Tudo bem, Keila? Tudo bem, graças a Deus, mais um ano, né? Nossa, que honra, gente! Eu falei, quando a gente foi marcar, eu falei, olha, você tem certeza que você vai passar o seu aniversário com a gente? Ela... Vou, vai ser legal, tô super animada. O aniversário numa segunda-feira, dia de hoje, tá todo mundo trabalhando, todo mundo estudando. Vamos conversar sobre o que realmente importa, né? Arrasou, uma honra, né, gente? Gente, a Keila é uma bênção aqui na nossa igreja e eu pedi para ela falar um pouquinho sobre o que ela atua aqui na nossa igreja. Eu sou a tia Keila da Pontezinha, a minha idade é de 6 a 9 anos, é uma turminha muito bacana, Legal. Gostosa de trabalhar. Os meninos, eles já estão entendendo a cultura da igreja Legal. e fazem perguntas muito interessantes. Eu falo que a melhor equipe da igreja é a Pontezinha. Sou a tia Keila também do Sertão, né? Uhum. Quando eu vou com eles para Paraíba em julho, nós vamos de novo, estamos em campanha, igreja, Isso. apadrinho um adolescente. Por favor. Nos ajude a levar esses 60 meninos para Paraíba. E também faço parte do GR Mulheres da Palavra. À tarde, nas quintas-feiras, de 15 em 15 dias com as mulheres. E também estou na equipe do Tropeiro. Do Pudim também. É porque o Tropeiro... do Pudim também. Acabou que o Tropeiro virou um GR. É uma benção. É gente comunicativa, né? Onde a gente tá, vira um GR, Isso. entendeu? E também temos o GR, que é a Grão de Trigo, aqui no bairro Castelo, né? Legal. Entre o Castelo e o Paquetá, que é um GR misto para famílias. Legal. E que também se encontra de 15 em 15 dias. Sensacional, né? Só um tiquinho de coisa, né? É um tiquinho de coisa, né? Por isso que eu tô aqui no meu aniversário, que é sempre um prazer. Sensacional, gente. Então, ó, duas coisas importantes que a Keila falou. A gente precisa mandar esses meninos pro sertão aí, ó. Então, por favor, se você ainda não fez aí a sua inscrição para mandar aí não é inscrição, né? É o Vamos falar. apadrinhamento O que a gente apadrinhamento, chama. isso. O apadrinhamento. Se você ainda não fez, faça. Porque na minha vida mesmo, principalmente quando eu era adolescente, eu fiz muito isso. E isso mudou muito, assim. O que eu sou hoje é, sem dúvida, atravessado. A minha caminhada com Deus, tudo isso é atravessado por essas experiências, né? Eu tive várias experiências, sempre já vendi coisa na porta da igreja para poder viajar. Então, assim, eu sei da importância disso na minha formação cristã. Então, você faça isso, né? Às vezes não é a hora que o seu filho vai, mas é a hora de você enviar o filho de outra pessoa para ser luz de Deus ali. E o encontro de mulheres também, no dia 13, a gente vai ter esse culto de mulheres, assim, o vídeo, aquele texto daquele vídeo, eu já, toda vez que passa ele aqui na igreja, eu já tenho um confronto, eu já começo a chorar, assim, ó, já sai lá. Sim. Eu tava do lado de uma irmã nessa semana, e aí tava passando o vídeo, aí ela tava do meu lado, amém, Senhor, amém. E eu aqui do lado, amém, Senhor. E isso era só o vídeo de divulgação do negócio, entendeu? Nós tivemos né, no mês Foi das maravilhoso. mulheres. Quem esteve sabe o quão agregador foi, Sim. né? E, de novo, nós teremos um encontro de grande importância para as mulheres da nossa igreja. Sim. Então, não deixe de participar aí no dia 13, num sábado, pela manhã. E, gente, é só entrar no aplicativo, fazer a sua inscrição, lá tem todas as informações. Se você tem alguma má experiência antiga com encontro de mulheres, que isso já foi meu caso também, aí você tá assim, encontro de mulheres, vê que tem chata, aquela falação, negócio de maquiagem, roupa, assim. Não é assim, gente, não é. Pode vir tranquilo que você vai ouvir da palavra de Deus. Foi, assim, todos os encontros que eu vim, eu fui, assim, muito edificada e eu saí chamando todo mundo, entendeu? As meninas todas, Sim, de foi todas as mesmo. idades. Eu chamei as meninas do meu GR vieram todas, porque assim, é uma experiência de viver realidades diferentes com irmãs
que estão, às vezes, são de gerações diferentes, de realidades diferentes, né? É uma irmã solteira que conhece uma irmã casada, e aí no fim você percebe que nós todos estamos precisando da mesma coisa, de Jesus. É verdade. Né? A gente fica uma achando que, a solteira achando que está precisando casar, ter filho. A que está casada, às vezes, está precisando de um descanso, que não aguenta mais a bagunça dos meninos, marido em casa perguntando o tempo todo, e aí a gente se encontra e fala assim, não, peraí. Jesus é a resposta para todas essas questões, né? Para todas as angústias, para todas as alegrias, é com Ele que a gente celebra. Então, assim, olha, vale muito a pena. Se você tiver qualquer preconceito anterior, dá uma chance e vem participar com a gente, que é uma bênção de verdade, viu? Amém. E, Keila, a gente tem aqui algumas perguntas, né? Assim, a Karine sempre a Karine faz umas perguntas bem tranquila, né? A gente fica lá em casa, assim, com as perguntas dela a semana inteira, né? Ruminando, né? Exato. E a gente vai começar com o nosso quebra-gelo. E depois a gente vai... Eu não vou ler aqui o texto de Efésios, né? Normalmente, eu já até falei aqui com aquele antes, normalmente a gente lê o texto do dia, mas é um texto muito longo. Então a gente não vai ler, mas você vai guardar aí Efésios 4, do 1 ao 24. Se você quiser, faz uma pausa para ler. E aí, antes da gente começar, eu tenho uma perguntinha, que é uma pergunta muito importante para nós aqui no GR de Bolso. Qual que é o seu time? Você é o time café? Você é o time chá, água com gás? Time whey? Porque outro dia o irmão veio me perguntar assim, que hora que vai chegar o time whey? O time whey tem uma coisa em comum. Ninguém gosta de tomar whey. Essa é a verdade. Só que o que a gente compartilha para quem toma whey? Qual que é o sabor menos ruim. Isso. É isso. Então, assim, o time whey tem uma unanimidade, ninguém gosta. É obrigado a, né? Mas eu sou do time do café. Mas assim, eu tô com um pouco de receio de falar que eu sou do time do café do Gabriel Mota. Porque eu acho que ele não vai me querer no time dele. Porque eu sou do time do café dele, mas com um pouquinho de leite. Do vulgo pingado. Pode também. Então agora a gente adicionou mais uma categoria. Eu amo café com leite, gente. É isso. Se não tem o leite, eu sou do time do café mesmo. Mas se tiver o leite... Ajuda, minha mãe é do seu Parece que eu tô ganhando time. um abraço. Não, café com leite é muito mineiro, né? Quando eu penso café com leite, eu acho pingado. que é muito nosso. Eu não sei como é que chama em outras regiões. Eu falo café com leite, todo mundo me dá o pingado. É só um pouquinho de leite, não é muito leite, é só isso? um pouquinho de leite. Ah, tá. Então não é café com leite, é café com um pouquinho de leite. É um pouquinho de leite. Ah, então é isso, gente. Você pega aí o seu café, seu pingado, sua água com gás, seu whey e vem que o GR de Bolso está começando. Bom, pessoal, o que a gente vai falar hoje? A gente vai pensar sobre esse texto de Efésios 4, do 1 ao 24. O Pipe trouxe uma palavra muito, assim, direcionadora, né, em termos de igreja. Então, para a gente entender mais a cultura da nossa igreja, entender mais essa cultura de discipulado, cuidado, né? E aí ele leu o texto de Efésios 4, do 1 ao 24. Como eu falei anteriormente, a gente não vai ler aqui hoje, porque é um texto longo. Então, eu queria que você desse uma pausa aí no seu vídeo, pega a sua Bíblia, lê o texto para você partir aí sabendo de onde que a gente está começando, tá bom? A nossa pergunta de quebra-gelo é a seguinte: você se lembra de pessoas que foram importantes por meio da presença simples e constante em sua caminhada cristã e que não sejam a figura de um pastor? Você lembra, Keila, na sua vida? Lembro. Teve várias pessoas que tiveram o impacto na minha formação cristã, né, que caminhamos, mas a pessoa mais importante que impactou e ainda impacta a minha vida de forma a crescer todos os dias é o meu pai. Porque o meu pai, ele é muito interessante, assim. O meu pai, ele tem um conhecimento e uma revelação de Deus, assim, maravilhosa. Mas ele é uma pessoa prática, do dia a dia, do cotidiano. Então, às vezes a gente espera algo extraordinário de uma pessoa que vai vir pontualmente, não que não aconteça. Sim, de fato, Deus pode usar momentos como esse. Mas o meu pai, de forma simples
e diária, ele sempre apontou Cristo para nós. E hoje em dia meu pai está morando no interior, ele não gosta de vir em Belo Horizonte para nada, para nada. Ele vem para as consultas, eu pego na rodoviária e depois ele manda eu deixar ele na rodoviária de novo. Mas até hoje eu preciso, às vezes, chego perto dele e falo, pai, eu tô com uma dúvida, assim, pai, eu tô precisando de uma instrução assim, assim, assado. E ele, de forma tão simples, reflexiva, profunda e prática, eu falo assim, gente, que revelação é esse de Deus que ele tem? A gente fica esperando, né, o sobrenatural. E ele, de forma muito simples, tem nos ensinado. Da maternidade pra cá, né, eu tive muitas perguntas pra fazer, né? E teve uma vez que eu cheguei pra ele e falei com ele, sabe, Ara? Eu falei assim, pai, me ajuda a entender, pregar o evangelho para os meus filhos, a ensinar para os meus filhos o evangelho. O que foi que você e a mãe fez que deu certo, que pode garantir isso, né? Porque a gente, se tem uma coisa que pai e mãe quer, garantia. Exato. Não tem condições. Que vai dar tudo certo com os meninos, né? Eu queria essa garantia. Aí vem o Igor Miguel aqui na ponte e fala, não tem. Tá. Oi. Ai, meu Deus. Então, eu falei, pai, eu fiz essa pergunta pra ele, foi muito interessante. Ele falou comigo assim, minha filha, o que eu fiz e sua mãe fez foi amar a Jesus. Foi servir a Deus acima de todas as coisas. E no dia a dia, a gente vai conversando sobre Ele, porque é no dia a dia que acontece. E você acredita que depois que meu pai falou isso, eu acabei pegando uma prática lá pra casa. Eu sou Uber, né? Lá de casa. Eu sou Uber dos Uber filhos. particular. Esse é Uber particular. E acabou que eu vi enquanto eu estou dirigindo, no ir e vir do esporte, da aula de música, da escola, eu vi aquele momento como uma janela de oportunidade. Então, lá em casa, nós temos muitos diálogos enquanto eu estou levando, buscando, trazendo. A gente alinha muita expectativa ali, a gente conversa e a gente vem de novo trazendo ali o evangelho para poder basear, né? Sim. E aí a gente conversa, então a gente tem umas conversas longas, assim, em períodos que eu estou dirigindo e eles estão ali do lado. E um dia minha filha falou isso comigo, falou, mãe, eu faço uma pergunta desse tamanhozinho pra você e você dá uma palestra, né? Aí eu falo, pois é, minha filha. É porque é o tempo que a gente tem pra conversar e essa janela de oportunidade. E isso eu aprendi com meu pai. Sim. Que aí ele falou, pare de pensar na performance, no jeito de fazer, no sistema, no método. Ame a Jesus, sirva a Deus com todo o seu coração e ensine a todo tempo, no cotidiano, no dia a dia. Sim. E tem tudo a ver com o tema, né, que é quando a gente fala de discipulado, né, é isso, indo fazer discípulos, indo levar na escola, né, indo buscar do futebol, você vai fazendo discípulos, né. Maravilhoso. E a gente acha que esse tempo não é um tempo sagrado. Exato. Porque a gente está fazendo coisas ordinárias, mas olha, Deus, Ele está. Sim. E é em cada minuto da nossa vida. Nós é que distraímos da presença dele, mas ele está o tempo todo. Exato. Eu também, quando eu penso nessa questão, né, de pessoas que me ajudaram na fé, eu penso também, além da minha mãe, que é a pessoa com quem eu mais convivi e pessoas cristãs, assim, porque a minha mãe, eu acho que é a pessoa, agora não tanto, né? Acho que depois da escola, a gente fica tanto tempo na escola e menos tempo com a minha mãe trabalhava fora. Mas todos os momentos que eu tinha com ela também me ensinava, e é exatamente o que você está falando, não é um ensino assim, vamos ali fazer devocional, aí a gente vai estudar o capítulo tal, tal, tal. A gente tem momentos assim, mas a maioria deles é vendo ela vivendo o evangelho. Então, por exemplo, no caso da minha mãe, uma marca muito importante que eu vejo nela é a generosidade. É assim, se eu ouço a palavra generosidade, a minha mãe vem na minha cabeça. Aí depois eu ressignifico, entendeu? Tipo assim, generosidade, minha mãe. Aí depois, pra doar, tá falando de outra coisa. Tá falando... Que incrível. Porque ela é pra mim essa marca, né? Então, eu acho que dentro da minha caminhada, quando eu ouço falar aqui na igreja, por exemplo, de generosidade, pra mim é até estranho ter que falar tanto disso, porque isso faz parte da nossa família de um jeito assim. Eu nem sei o que é viver a vida
sem pensar em alguém precisa de ajuda e você vai ajudar. Eu não sei o que é negar uma ajuda para alguém que realmente está precisando, porque eu não vejo a minha mãe fazendo, nunca vi, né, ao longo desse discipulado, dessa caminhada. Pois é, olha que aprendizado Exato. enorme, né? E não é uma coisa assim, que é o que você está falando, né? Não é uma coisa sistematizada, né? Minha mãe não sentou e falou, agora a gente vai estudar generosidade. Não, ela vivia isso. E eu tenho certeza que se eu falar com ela, seja, não, que isso, nada. Eu fiz mais que minha obrigação, né? Entendeu? Tipo assim, ela mesma não tem isso como, essa é uma lição que eu aprendo, eu ensino para todos que vêm. Não, ela só faz isso, faz parte, é uma virtude que Deus colocou na vida dela, né? E os amigos, né, também, né, Keila? Tipo assim, os amigos na caminhada, o GR, assim, também, os irmãos. Eu tive uma professora de escola dominical na Assembleia de Deus, que é a minha raiz, inclusive. É a minha raiz, inclusive. Eu tive uma professora de escola dominical e ela tá viva. E ela tem 88 anos. Que linda. E há pouco tempo eu recebi um áudio dela, que a filha dela gravou o áudio. E o áudio dela mexeu demais comigo. Muito. Porque quando eu vim pra Ponte, e o Pipe falou para eu ajudar nas crianças, eu nunca tinha trabalhado com criança. Eu sempre estive no louvor, sempre estive envolvida no eventos, mas eu nunca tinha trabalhado com criança. Sim. E aí eu falei, não, vamos, porque a igreja estava começando, né? A gente precisava se ajudar, né, mutuamente para a igreja começar. E eu lembrava muito da Laudira, minha professora, eu lembrava muito. E teve alguns momentos que eu me perguntei, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que a igreja está crescendo com o trabalho que nós estamos fazendo, né? Será que as crianças estão entendendo e tudo? E foi naquele tempo, assim, de algumas perguntas sobre performance, né? Que a gente cai nessa de novo e de novo, que eu recebi o áudio dela. E no áudio, gente, me impressionou muito porque ela estava agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus por receber notícias de que muitos de nós estávamos no caminho. E ela disse no áudio que se ela pudesse, ela tinha feito muito mais, que ela acha ainda que fez pouco. Mas ela não fez pouco, porque ela foi uma professora que marcou profundamente a nossa vida, porque ela era amorosa, piedosa e amava Jesus. Então, a gente caminhou pela infância toda ali com a irmã Laudira, pegando na nossa mão e nos ensinando com verdade, ensinando com amor. Ela tocava acordeon, ela tocava teclado, era multi-instrumentista. E ela tocava pra gente cantar, pra fazer jogral, eu era estrelinha. Em alguns momentos eu não era muita coisa não, porque eu era bagunceira. Então, se tinha um xizinho no lugar, eu tinha de ficar lá. Mas rapidamente eu estava no cenário de Maria, de José, da ovelha, né? Então, identifico. E ela muito paciente comigo, com toda aquela agitação, né? E aí o dia que ela mandou esse áudio, ela finalizou o áudio dizendo assim, não parem, não parem, vai valer a pena. E aí eu falei assim, Deus, que coisa linda esse áudio, porque eu nem comecei, não é nem 0,01% do que a Laudira foi para minha infância. E eu falei, Senhor, nos capacite para ser isso. Então hoje, quando eu comecei, por exemplo, com uma criança, com 6 anos de idade, na Pontezinha, e hoje daqui a pouco ela tá no Caverna, você fala, sobre isso, que maravilhoso ver esse caminho, esse caminhar dos meninos e crescendo e conhecendo a Jesus, e que Deus nos dê, né, a graça de talvez lá aos 90 anos enviar o áudio, né? Áudio, exato. Hoje eu recebi várias mensagens, oi tia Keila, né? Que lindo. Feliz aniversário, ai meu Deus, né? Imagina, né, aos 90 anos, falar, meu filho, que bom ver você, sua família, aos pés de Jesus, trabalhando para o reino de Deus, né? Exato, não, é um vislumbre de glória, né?
É você poder ver assim, porque é isso, a gente fica, como a gente é muito imediatista, aí você quer, você ensina pro menino, aí o menino não entende o negócio, faz diferente do que você planejou que ele deveria fazer, aí você fica frustrado, né? Sim. Tipo, eu não sei se tá valendo o que eu tô fazendo, se ele tá aprendendo. Aí quando vem anos depois, né, Deus dá essa graça, por exemplo, né, de ela ouvir isso, é o que você falou, é um lembrete de persevere. Continuem, não é o resultado, ele não pertence a nós. O trabalho a gente tem que fazer sabendo que é uma contribuição com o Senhor, porque é uma obra que é Ele que opera em nós o querer e o efetuar, né? Então a gente faz sabendo que a gente faz na graça dele. Sim. Mas não nos desesperar com o que eu acho que talvez é um pouco, né, com o discipulado, que às vezes as pessoas se desanimam, né? Que elas ficam achando que ela vai fazer e aí a pessoa vai sair certinho Vai dar na hora. frutos Isso, imediatamente. na hora que ela falou, não, eu vou ensinar isso, aí ela vai fazer o que eu falei, e aí vai dar os frutos, e aí a gente vai celebrar. E às vezes, tipo assim, você nem vai ver os frutos, né? Primeiro, assim, que eu penso nesse ponto que você está falando é que a glória nunca deve ser nossa, a glória é de Deus. Sim. E isso leva tempo, o discipulado vai levar muito tempo. E nós temos uma questão um problema com esse, que a gente acha que aquilo que precisa ser trabalhado, precisa ser trabalhado para um resultado rápido. E nós estamos falando de discipulado, Sim. de fato. E o discipulado, por exemplo, a própria infância, adolescência, eu não sei, Yara, se você se lembra, se você sabe, o Pipe deu uma palestra uma vez com as bolinhas de gude. Essa é famosa. Sim, e aquilo, nossa, aquilo fica queimando no meu coração ainda, né? Porque eu já passei uma boa parte. Amanda com 16, Nathan com 12, né? E essas bolinhas representavam as semanas que nós tínhamos com os meninos. E vai chegar um momento em que essa influência já não é mais ali de dentro do núcleo familiar, ela é externa. E às vezes a gente quer que esse fruto apareça muito rápido. Eu vejo isso muito no dia a dia, por exemplo, quando os meus filhos vão para casa dos outros, ou quando os outros filhos vêm para nossa casa, né? Aí deve ter acontecido com você também. Quando você foi para casa de alguém chegava depois para sua mãe e falava assim: nossa, sua filha é uma bênção. Aí você fala assim: oi? Aí você fala: glória Graças a a Deus. Deus. Aí você vê que é o espaço que se dá para o fruto aparecer. Sim. Porque a responsabilidade não é o interesse, né, em salvar os nossos filhos é do Espírito Santo, Sim. é de Deus. Sim. E Ele vai fazer esse trabalho, né? Deus poderia fazer tudo sozinho, porque Ele é poderoso para fazer. Sim. Mas a generosidade dele é tão grande que Ele compartilhou com a gente uma parte desse processo. Exato. Não apenas como pais, mas também como auxiliadores, né, na comunidade, no discipulado. Então, às vezes, nós estamos caminhando com uma pessoa e aí você fala assim, não, eu já falei isso já deve ser óbvio. Não é, minha irmã. Não é. E aí, a gente espera e espera aquela corrida, né, que a própria palavra de Deus fala, alguns mais maduros, outros menos, alguns com joelhos vacilantes, outros ainda tropeçando, né? Então, é difícil esperar, mas nós temos que entender que o discipulado é outra dimensão. Sim. Ele, de fato, vai levar um tempo maior e muita paciência também. Exato, exato. Isso tem a ver com... É uma das perguntas, assim, acho que a gente meio já respondeu, mas pra gente talvez desenvolver melhor. Ela fala... O discipulado é apresentado como algo que acontece no caminho, no cotidiano, que é o que a gente está falando, né? Então, o que isso muda na forma como enxergamos igreja e espiritualidade? Eu acho que, até mesmo por ser um país muito místico, né? A gente faz essa separação daquilo que é sagrado e daquilo que é da vida, né? Não. E aí a gente busca uma performance mais robusta para que agora vai dar efeito. Porque a gente fez dentro daquele script, né? Que a gente imagina. E aí, quando a gente pensa no discipulado de forma diferente,
nós temos um pouco de dificuldade Sim. de ver que o discipulado, ele faz parte, por exemplo, de uma rotina na academia, que é o que a gente estava conversando. A gente não percebe que é no esporte que a gente decidiu fazer e que a gente está envolvendo e que a gente está conhecendo pessoas. Então, é difícil para a gente levar isso de segunda a sexta. A gente quer trazer isso pro ambiente eclesiástico, pro sábado, pro domingo, né? Só que olha bem, a influência que nós recebemos da cultura de segunda a sexta e a influência que, se a gente for, né, separar isso para um sábado e pro domingo, essa conta não vai fechar. Exato. Então é por isso que, de fato, todos os dias, em todos os momentos, aquilo tem que fazer parte da nossa vida. E de forma orgânica, que foi bem o que foi ensinado, né? Que o Pipe estava falando do trabalho dos santos. Isso. Né? O trabalho dos pastores e o trabalho dos santos. Então, quando o trabalho dos santos fica bem claro para nós que a igreja é nossa, é nós, cada um mutuamente crescendo, né? Porque é um crescimento de fato mútuo. Aí a gente percebe que a espiritualidade ela não está à parte da vida. Sim, exato. Né? Nós vivemos isso todos os dias, Não desde são a hora coisas que acordamos, separadas, né? até a hora que dormimos. Sim, isso traz também uma esperança, né, Keila, se a gente pensar assim, porque eu acho que muitas vezes a pessoa, algumas ou muitas, né, eu já tive essa frustração, muitas pessoas se frustram no sentido assim, eu queria estar fazendo mais as coisas de Deus, mas eu tô o tempo todo trabalhando, ai, nossa, minha rotina é tão puxada, eu não consigo participar mais, fazer as coisas de Deus, né, e aí a pessoa ouve falar sobre evangelismo, discipulado, ela fala assim, mas eu tô trabalhando aqui, eu tenho uma rotina que eu não consigo fazer isso nesse momento. E aí, quando você entende que Deus te chama a fazer discípulos indo, né? Então você entende, opa, então enquanto eu estou trabalhando, eu estou fazendo discípulos, né? Eu vou desenvolvendo relacionamentos que vão abrir portas para conversas mais profundas, que vão me permitir explicar para o meu amigo em que se fundamentam os meus princípios, né? Porque o problema é que a gente acha que é assim. A pessoa vai chegar, né, ela tem uma vida determinada que está contrário, sei lá, o que Deus orienta, ou que está de acordo com a Bíblia. Aí você acha que evangelizar essa pessoa é chegar assim, oi, tudo bem? É que você está fazendo tudo errado, isso aí é pecado, blá, 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 e aí agora fecha o olho que eu vou orar por você e você vai se converter. E não é isso que é evangelismo, né? Às vezes, você vai caminhar com essa pessoa e essa pessoa vai observar você e às vezes ela vai pensar, nossa, que interessante essa maneira como essa pessoa age, olha que interessante essa maneira como ela trabalha. Aí às vezes um dia essa pessoa vai estar chateada, você vai ser uma pessoa que vai observar que ela está chateada e vai prestar apoio, né? E não necessariamente, ela está chateada, deixa eu aproveitar e falar de Jesus. Não, às vezes, eu tô vendo que você não está bem hoje, vamos tomar um café? O que você quer? Tô vendo que você quer ajuda aí, tô vendo que você tá meio aflito. Aí, talvez, em algum momento, lá na frente, essa pessoa pense assim, poxa, eu sempre quis perguntar isso aqui sobre a fé. Eu acho que eu vou perguntar para ele, porque pelo menos a gente já tem algum... Eu acho que se eu perguntar, ele vai saber me responder com respeito, né? Então, é muito mais esse indo, né, vivenciando, andando, que é o que Jesus fazia, né? Jesus, ele não tinha momentos em que ele fazia o discipulado. Então, gente, vamos parar aqui que agora eu vou ensinar. Tudo que Jesus estava fazendo era ensinar os valores do reino, tudo. E em alguns momentos ele sistematizava aquilo, como, por exemplo, como é que chama? No Sermão do Monte, né? Então, assim, é um momento que agora, sabe tudo isso que vocês estão me vendo fazer? Sabe tudo isso que a gente tem experienciado? Olha o que é isso. Aí ele vai e explica. Aí ele aponta para o que aquilo estava mostrando. Depois de uma caminhada de relacionamento, né? Sim, e isso é muito interessante porque a Bíblia fala para a gente estar preparado para responder sobre qual é a nossa esperança, né? E eu sempre falo isso, eu falo, gente, nós vamos deixar essa marca porque no momento em que eles precisarem, eles sabem aonde procurar. Porque é exatamente isso que acontece. Quando você começa a
a ser mais acessível, a ter mais paciência com o processo de alguém, a falar diferente, contracultural. Você teria uma reação diferente que outras pessoas agiriam igual. Aí a pessoa fala assim, olha que diferente essa ação, essa forma dela agir. E aquilo, de fato, vai ganhando a confiança das pessoas no momento em que elas precisam de uma resposta, de perguntas que elas nem sabem fazer, porque essa é a verdade. O mundo tem muitas perguntas, mas eles não sabem nem como fazê-las. Exato. E nós temos a resposta para aquilo que eles precisam. E como que nós vamos demonstrar para as pessoas que a gente tem essa resposta? Às vezes nós vamos precisar descer degraus. Exato. Sabe, eu morro de rir do livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Exato. Vários teólogos se humilharam para a gente entender o que eles estavam querendo dizer. E muitas vezes é assim, às vezes a gente vai descer degraus, a gente faz isso muito com as crianças, para elas poderem entender algumas coisas que a gente precisa entender, você volta ali naquilo que ela vai compreender, porque tem a ver com o ciclo dela. Esses dias lá no GR, lá em casa, tem muitas crianças. A gente estava conversando sobre sabedoria. E foi muito interessante ver os meninos, eles ficaram surpresos com uma explicação minha, que eu expliquei para eles que inteligência era diferente de sabedoria. Legal. E aí eu fui falar para eles que Deus deu inteligência para o mundo inteiro. E que muitos de nós não usamos a nossa inteligência com sabedoria. E eles olharam para mim assim, que a carinha deles parecia que tinha um ponto de interrogação. Assim, como assim? E foi isso que a gente conseguiu conversar. Aí, uma das coisas porque tá fresquinho para eles, né? E eu usei aquele exemplo dos astronautas da NASA que estiveram no espaço há pouco tempo, né? Eu falei, então, gente, eles tiveram inteligência para ir até lá, mas a sabedoria para reconhecer que tudo aquilo está submetido a um Criador de todas as coisas. Nós temos que buscar, porque só Deus pode nos dar. Então, quando a gente chega para um núcleo onde a gente está convivendo, seja trabalho, seja escola, seja academia, seja esporte, seja música, que nós estamos conversando com as pessoas, nós precisamos de fato olhar para elas com a graça que Jesus olhou para nós. Exatamente. Porque Ele nos estendeu a graça. E nós precisamos estender essa graça também a outros. Gente, viver em condomínio, você precisa ver, menino, babado que é. Condomínio, prédio, né? Que é todo um daqueles apartamentos. Aí às vezes eu leio, né, as coisas de condomínio e tal, e eu vejo com piedade algumas falas, alguns questionamentos, porque estão apegados a muitas coisas, né? E não são contentes. Em muitos momentos não são contentes. E aquilo vai gerando confusão, e aquilo gera... E aí você fala, meu Deus, mas isso é tão fácil resolver. Não, não é fácil. Quando tá tudo bagunçado, quando tá tudo atrapalhado, não é. E como que eu me posiciono? Né? Brigando também, falando, não, gente, tá tudo bem isso que tá acontecendo. Não, nós, de fato, precisamos estar atentos, né? Para que a justiça, o amor, a alegria, né? A paz, os pilares que o Senhor mesmo nos ensinou, que eles possam dirigir o nosso dia a dia, sabe? Para que a gente faça a diferença, de fato, no lugar onde estamos. Sim. Talvez, assim, para a gente finalizar aquilo, pensar como que a gente pode trabalhar para sair do nosso mundinho, das nossas preocupações, do nosso individualismo, para enxergar oportunidades de discipulado, assim, como que você faz isso ou vê isso, né? Como que você se lembra, porque às vezes é muito fácil a gente, de novo, entrar nas muitas preocupações do nosso dia, né? Então, o que te ajuda a despertar e falar assim, opa, tô de novo aqui muito focada em algumas coisas, deixa eu aproveitar essas oportunidades. Você falou mais cedo aqui antes, né, sobre a academia, como que foi isso, assim? É claro, tudo que nós fazemos é legítimo. Uma pós, né, um trabalho. A consciência de momento, né? Tem momentos que são mais apertados mesmo. E se tivermos o discernimento do Senhor, que é pra gente continuar naquilo que a gente está fazendo, é isso mesmo. A gente tem que ter... Essas coisas legítimas, elas são
de fato legítimas e a gente tem que entender isso. Mas em todos os lugares que nós estamos, nós temos um propósito. E que o Senhor seja revelado para as pessoas, que a glória seja completa dele. E quando nós nos colocamos nessa consciência, porque é uma consciência, porque é muito fácil a gente se distrair, muito fácil a gente se distrair com uma série de coisas. Primeiro que quando eu era pequena, né, para mim só existia um povo, o povo da igreja, né? Então, assim, a roda dos escarnecedores passa longe, né? Eu sempre fui muito ensinada nessa questão de saber que aonde andar, onde pisar e as coisas que fazerem. Só que nós estamos hoje num ritmo de amadurecimento. Sim. Nós estamos sendo incentivados pela nossa igreja, pelo ensino dos pastores da nossa igreja, a entender que nós estamos de fato em um propósito, em uma missão, nós fazemos parte da missão de Deus. Então, aonde nós estamos, como que vamos fazer isso? Primeira coisa para mim é a gente sair de fato desse individualismo, porque na verdade essa é a cultura, né? Da questão da pós-modernidade. Tem as questões individuais, onde a gente pensa mais em si do que no outro, do que na comunidade. E o fato bíblico é diferente, né? Ele está sempre se voltando para fora, sempre é na centrífuga, né? Sim. que a gente precisa colocar os nossos olhos, nosso coração. Outra coisa que eu acho é parar de pensar no imediatismo. É a gente achar que as coisas precisam dar retorno imediatos. Eu não estou falando do nosso crescimento e maturidade. Muitos de nós já precisamos de fato subir um nível, né? Estar apressados em entender, em parar de consumir, em servir e se entregar, porque esse é o chamado, né, do cristão. Uma outra coisa também que eu penso é a gente parar de se distrair, né? Quer dizer que a gente vai se tornar aquele chato, né? O chatonildo, o crente que só pensa realmente em pregar para todo mundo e tudo mais. Não, eu vou falar o que o meu pai falou. Ame a Jesus. Sim. E sirva o seu mestre. Sim. E siga ele e os conselhos dele de todo o coração. Porque não tem outra forma de impactar o mundo, a nossa volta, não sendo eternos estudantes fiéis da narrativa de Cristo. Sim. Né? Se nós de fato formos eternos estudantes das narrativas de Cristo e reproduzirmos isso no meio onde nós estamos, o mundo conhecerá a Deus. Sim. É o que nós precisamos fazer. E deixar de ser uma coisa que a gente fala muito no início, ele me incomodava muito, mas a verdade é que o termo é esse mesmo, do consumismo. Né? É da gente parar de usar a igreja e a comunidade para o nosso bem-estar e para nós mesmos. Nós somos a igreja. Nós fazemos e somos a igreja. E nós somos para. Sim. Né? E aí, eu acho que esses são os pontos assim que eu vejo na minha própria vida, das tentações que eu tenho. Sim. E que, de fato, nós precisamos mudar isso. Ela falou da academia, tem um fato muito interessante que aconteceu na academia. Gente, eu fiquei 6 anos malhando sozinha em casa. Como personal e malhava em casa. Eu não gosto do barulho, da música alta da academia, de muita gente, das pessoas que soltam o ferro lá de cima, ele pá! Aí você fala, nossa, esse malha pra caramba. Né? Eu tinha muita dificuldade com isso, então eu fiquei malhando muito tempo. E aí, esse ano, eu falei assim, eu talvez até, não vou garantir que seja 100%, mas talvez até foi um pouco da consciência mesmo, né? De como cristãos, esse efeito do sal e da luz, né? Fora. E eu resolvi ir para academia esse ano. E aí, fui para academia daqui do bairro, entrei lá e comecei a fazer amizade. E aí, na primeira vez que eu falei lá no tatame, né, do Pilates, eu falei assim, eu queria fazer uma oração. Posso fazer uma oração?
porque um dos professores estava saindo ali do setor. Eu aproveitei e falei, vou orar por ele, para que ele, né, para que Deus o abençoe para onde ele vai. Eu falei, posso fazer uma oração? Aí todo mundo parou, ninguém sabia onde pôr a mão, o braço, se fazia algum sinal, se colocava atrás e tudo. Aí eu fiz uma oração rápida, simples, porque é o que a gente está falando, né, no simples mesmo. Contexto, né? E foi muito interessante. Só que aí na segunda vez que eu fui fazer a oração, na hora que foi um outro motivo que eu achei que cabia também, né? Falei, gente, vamos aproveitar então e fazer uma oração? Todo mundo já levantou a mão. Aí eu falei assim, que bonito. Que bonito eles. Então, assim, você vê que a gente vai vivendo aquilo ali de forma intencional e de fato, pensando em apresentar Jesus para essas pessoas. Aí quando você vê, elas estão de mãos abertas, porque essa é a fome do mundo. Sim. É a sede que eles têm. Talvez eles nem saibam disso. Sim. Talvez eles nem saibam dessa sede, dessa fome, de que é algo que de fato eles precisam e tudo. Mas a gente sabe a resposta que eles precisam. Então a gente, de fato, pode ir chegando e fazendo diferença. Tem muitas irmãs lá da ponte. Isso é importante também, porque a gente está juntos, estamos juntas com as outras mulheres que estão lá. Então, juntas a gente... Juntos somos forte, mais. Juntos sermos mais, né? É isso. Uma bênção também. E tem sido essa a experiência mesmo de ver na prática... o evangelismo, o ensino, o cuidado para fora em um ambiente que alguns podem considerar hostil, né, para a fé cristã, que pode ser uma academia, uma escola, às vezes né, eu também estou vivendo essa experiência de uma escola fora, que a minha filha foi para uma escola, ela era de uma escola que confessional, incentivava a fé dela, cuidava daquele tempo. Então, ela foi fazer um ensino técnico, né? Um ensino médio técnico. E ela foi para uma escola que as pessoas não se importam com essa parte da vida, né? Então, ela está vivendo, nós estamos vivendo também essa experiência, né? De ver o que o mundo precisa. E tem sido interessante porque ela sempre fala comigo, mãe... Minha amiga me perguntou isso, e eu expliquei para ela isso, tá certo? Eu falei, sim, filha, você pode explicar para ela assim, assado. Aí um dia desse, a menina estava lá em casa, a amiga tão querida, e ela falou assim, mãe, ela tá querendo saber sobre o bom samaritano. Você pode explicar para ela? Aí eu parei tudo, expliquei para ela, e a menina... O olho dela brilhava com eu contando a história, a parábola do bom samaritano. E diz a Amanda que no outro dia ela apareceu na escola contando para todo mundo. Oh, que linda! Do bom samaritano. Que linda! Então, gente, nós não estamos aqui à toa. Sim. Que o Senhor nos fortaleça, amém, né? Eu acho que essa é a nossa oração. Inclusive, eu ia falar isso rapidinho. Porque nós estamos lendo Efésios 4, né? Mas em Efésios 3, Paulo faz uma oração, né? Eu acho que a oração dele era um precurso, né? Daquilo que a igreja de Éfeso, de fato, precisava. Se ele fez a oração, é porque nós precisamos entender isso aqui. E que não é fácil. Exato. Que não é natural nosso. Exato. Não é natural nosso sair da nossa zona de conforto. Não é natural nosso sentar aqui na igreja, no curso de fundamentos, no curso Missão de Deus, no curso das segundas-feiras, dos domingos que nós estamos, que a igreja está proporcionando para nós. Não é fácil, mas essa formação cristã e espiritual, ela é essencial para a nossa vida. Para que a gente consiga transbordar para o mundo o que eles precisam. Então, nós nos assentamos aqui na igreja, aprendemos com quem Deus designou para nos ensinar, né? Porque foi bondade e graça dele para nós. E a partir disso, nós transbordamos e compartilhamos, né? Com discernimento e poder do Espírito Santo. Porque é isso que a Bíblia fala. Ela fala que foi derramado sobre nós o poder para fazer essas coisas. Exato. Então, nós não precisamos temer, porque ele prometeu.
Amém. Estarei convosco todos os dias, jamais os abandonarei. Sim, então, aonde nós estivermos, no trabalho, na academia, na música, onde nós estivermos, o Senhor está conosco. Amém. Nós podemos crer nisso. Amém, graças a Deus. Ora por nós, então, pra gente finalizar. Amém. Vamos orar, porque Paulo orou, né? Porque a gente, Ai, a gente precisava, né, da oração. Oremos. Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por nos ensinar. Isso. Por estar conosco, Senhor, nos momentos em que mais precisamos do Senhor. Em ministrar sobre nós aquilo que nós precisamos a respeito da humildade, da mansidão, do cuidado que nós precisamos ter com aqueles que ainda precisam conhecer ao Senhor, Sim, sim. com aqueles também que estão novos na fé e com os irmãos também que estão numa maturidade e que nós precisamos aprender com eles também. Sim, Nós te agradecemos, Senhor, por fazer esse organismo vivo entre nós funcionar de forma tão harmônica, que a nossa consciência, o nosso coração e a nossa mente, ela se transforme a cada dia. Sim. Que o Senhor nos transforme de dentro para fora, para que o mundo possa conhecer o Senhor através de nós. Sim. Que a nossa passagem aqui, Senhor, neste mundo não seja em vão, mas que de fato nós nos entreguemos de corpo e alma para a missão do Senhor, porque o Senhor foi muito generoso em compartilhar conosco. Que o Senhor nos ajude, ajude a nossa igreja, nos amadurece, Senhor, nos faça crescer, nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor quer de nós nesse momento. Que o Senhor nos ajude, ajude as nossas crianças, ajude os nossos adolescentes, os nossos GRs, que o Senhor se revele a cada irmão dessa comunidade, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, maravilhosa. Feliz aniversário. Obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente o seu dia. Amém. Obrigada eu pelo convite. Gente, que Deus abençoe vocês e até o próximo GR de Bolso.